retardatários chegaram aí. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, da mesma forma que é um prazer receber os adultos, os encarnados e os desencarnados também. Nós somos o grupo 5, Espiritista em Michigan, e a gente tem como missão a divulgação do Espiritismo para a região dos Grandes Lagos aqui, que está agora para todo o nosso planeta através da internet. E como nós fazemos isso? Nós temos reuniões aqui, todas as quinta-feiras, das 7h30 às 8h30. E pedimos para que vocês pudessem chegar um pouquinho antes, e a gente tem lá no nosso corredor, nós temos um chá e temos bolo também. Então dá tempo de chegar, comer, sentar, descansar e participar desse ambiente mais calmo. Isso é bom para nós. Durante o período que a gente faz essa apresentação aqui, nós temos a evangelização infantil, que as responsáveis é a Andressa, a Jéssica e o Alanis, que também é. Então vocês podem falar com eles aí, que vocês querem saber como é que funciona a coisa lá. Nós temos também uma biblioteca, bíblios de Bíblia, livro aí, que vocês podem pegar o livro, para quem gosta de livro, em vez do tablet. É importante ter o livro que você põe do lado da cabeceira lá, quando o livro está no celular a gente não vê, a gente fica com dor na consciência e lê. Então tem lá, o responsável é o Rodrigo, né? Então vocês podem falar com ele, eles pegam também lá. Após o nosso término daqui, a gente tem o passe, vai ter o passe magnético com a água fluidificada também. Então vocês ficam quietinhos, alguém vai colocar vocês lá e a gente pede que vocês fiquem em silêncio, porque o silêncio é uma prece. Fora desse serviço, a gente tem na segunda parte, se vocês vão ver uma lista que está passando aí, vocês coloquem o nome na lista para pessoas que estão precisando de alguma coisa, eles vão fazer liberação na segunda parte, que é fechada ao público, reuniões mediúnicas. Quem está interessado nessa reunião mediúnica, participar, já participou no Brasil, Rodrigo é o encarregado das atividades mediúnicas. Na segunda parte também a gente tem treinamento, quando tem quórum para isso. Treinamento de médios, treinamento de passista, e se vocês estiverem interessados em juntar um quórum, o responsável é o Ricardo. Fora dessas atividades que a gente faz aqui, nós temos na segunda-feira um estudo à tarde, à noite, das 8h30 às 9h, na segunda, e está sendo sobre o livro dos médios. Quem tiver ter interessado também em treinamento é o Ricardo, fala com ele ali. E fora dessas atividades a gente tem a caridade, que é a nossa maior parte aí que a gente faz. O encarregado da caridade é o Ivo. Inclusive a gente precisa de caridade de pessoas para trabalhar aqui. A gente tem um pacote bom aí, com uma aposentadoria no nosso lar, tudo legal. Então vocês falam com o Ivo vê isso aí também. Toda essa estrutura que vocês veem aqui, a gente suporta isso aí através dos membros do grupo, mas nós aceitamos doações também. Assim que essas doações têm um número relevante, a gente junta e faz um evento para arrecadar para algum lugar. E inclusive tem algumas coisas, fiquem atentos aqui, parece que vai sair algumas coisas. Enfim, acho que eu não esqueci nada. Estou bom ainda, então vou ter que fazer uma prece aí. Então, antes da gente começar, vamos acalmar os nossos ânimos aí, trazer a nossa consciência para dentro dessa sala, trazendo ainda, interiorizando essa consciência para dentro de nós mesmos. Lembramos aí que somos espíritos, capazes de, com o nosso pensamento, movimentar grandes energias. Vamos trazer então a nossa vontade de paz, nossa vontade de amor, nossa vontade de ajuda, de comunhão, para que todos estejamos no mesmo nível energético dessa sala, preparada pelos nossos amparadores espirituais, aí, antes de nós, os nossos agradecimentos a eles também, por isso. Junto a eles, junto aos nossos amparadores guardiões, os nossos guardiões, os anjos da guarda, elevamos um pouco mais a nossa energia e cheguemos aos nossos coordenadores do plano espiritual dessa reunião, dessa nossa casa. E junto com eles, vamos mentalizando a ideia ou a imagem de Jesus, o nosso guia, nosso modelo, o nosso caminho ao Pai. E junto a ele, roguemos ao nosso Pai, Pai, Senhor, Criador de todas as coisas, que conhecemos e que vamos conhecer. Dá-nos a oportunidade de uma reunião agradável, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações e os nossos espíritos, para que nós vamos ouvir, vamos ser intuídos, e que isso possa nos tornarmos pessoas melhores. E melhorando a nós mesmos, podemos melhorar o que está ao nosso lado, no nosso ambiente de meio, melhorando também as pessoas que estão nele. Que nós possamos ficar na sua bênção e na paz do nosso Mestre. Que assim seja. Bom, vamos lá. Há 2 meses e poucos atrás, eu fiz a introdução do Livro dos Espíritos. E eu fiz questão, não sei se vocês lembram, de enfatizar a importância que tem o Livro dos Espíritas para o espírita propriamente dito. O espírita, como o próprio Kardec define, é o cara que ele aceita o espiritismo, ele é participante do espiritismo, então ele é o espírito. Então, deveria ser para todo espírita, quando ele recebe essa informação que está no livro dos espíritos,
deveria acontecer para ele como uma mudança de fluxo, uma porta que ele nunca teve aberta. E quando ele abre isso, ele vai receber uma informação que vai ser a informação mais útil que ele precisa, que é a única coisa que a gente precisa evoluir. E essa informação que tem nesse livro é o que a gente precisa. Então, eu falo para vocês leiam esse livro, estudem esse livro, discutam esse livro e baseiem todas as outras coisas que vocês sabem nele. Porque esse livro não veio falar que existe espírito. Essa ideia de espírito já existia há muito tempo atrás. Ele não veio falar de que os espíritos estão por aí. Isso a gente já sabia faz tempo. Ele veio falar que a gente é espírito. Isso é importante, a gente entender isso, que a gente está numa fase, talvez mais no começo da nossa evolução do que o que a gente ainda tem para andar, mas esse livro vem quantificar a gente como que a gente é. Então é importante que a gente tenha esse livro como o nosso livro de cabeceira, para que a gente possa entender quem nós somos, para saber para onde nós vamos. Certo? Então, de um tempo depois, eu fiz essa introdução, o Ivo veio e falou sobre o Prolegômenos, que seria uma introdução mais afinada do livro. E agora veio eu aqui que a gente vai começar a ler esse livro, partes por partes, falar um pouquinho de cada uma coisa. Então, o livro dividido em 3 partes, eu vou falar do primeiro capítulo, da primeira parte do primeiro capítulo, que é, por falta de palavras, né? Muita gente chama de Jeová, Javé, Krishna, Vishna, Deus, o arquiteto do universo pelos maçônicos, né? E o que eu gosto muito, que já tem mais de 4.500 anos, essa ideia, que era os hermetistas chamavam de o todo. E aí fica bem, né? Porque a própria Cabala, os ensinamentos judaicos, dá várias definições de Deus, vários nomes, e uma deles é assim, o Todo-Poderoso. Aí os herméticos lá no fundo já falaram o todo. Se ele é o todo, ele é o todo-poderoso, é o todo bom, é o todo mal, é o todo que a gente conhece. Então eu gosto muito disso. Mas Kardec usa Deus, a palavra de Deus. E qual seria a primeira pergunta que Kardec fez para os espíritos? Alguém sabe? O que é Deus? Não, provavelmente eu perguntei para ele. Quer é lá? Quem é você? Quer esquecer? Quer esquecer? Ele falou, quer esquecer? Quando começou a bater lá na mesa. Essa deve ter sido a primeira pergunta. Quer esquecer Dieu? Ou quem está batendo, sei lá. Alguma coisa, mas não foi. É Deus? É Deus que está, porque ele nem sabia que existia a comunicação. Mas ele escolheu essa pergunta, o que é Deus, como fosse a primeira pergunta para colocar no livro dos Espíritos. Falar de Deus, e aí a gente vê, vamos definir Deus, ele queria definir Deus. Como tudo, a gente vê que quase todas as pessoas que têm um certo nível de inteligência, e Kardec tinha isso, aí eles vão expandindo e eles chegam num ponto que eles falam, mas o que vem depois disso? Isso deve ser Deus. E quando eles se tocam disso, ele fala assim, eu não vou mais porque eu sei que eu não sei nada, então não adianta eu ir mais para frente. Mas Kardec foi e perguntou alguma coisa, o que é Deus? E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja bem, quando ele já fala inteligência suprema, quer dizer o quê? Que não tem ninguém melhor que Deus. Se tiver uma inteligência maior do que ele, esse vai ser Deus e não ele. Quando ele fala o primeiro tópico desse capítulo chama Deus e o Infinito. Então ele pergunta o que é Deus, ele pergunta o que é o infinito. Os Espíritos respondem simplesmente assim, que não tem começo nem fim. E aí Kardec pergunta, tentando ligar uma coisa com a outra, seria Deus o infinito? Ou podemos medir Deus como infinito? Usar o infinito para dizer que Deus é infinito, já que ele não tem começo nem fim, né? Aí os Espíritos falam que falta entendimento para isso. Por quê? Nós não sabemos o que é o infinito. E como é que nós podemos definir do verbo do latim, definir, dar fim, ou você colocar toda a sua ideia, todo o conceito de uma coisa, só definir Deus, com uma medida que a gente também não conhece. Então ele diz que não tem como a gente fazer isso, a definição é incompleta. A gente tentar dizer que Deus é infinito ou infinito é Deus. Não é, porque uma coisa é totalmente diferente da outra. Então ele diz o seguinte, que talvez Kardec explica isso, que talvez nós poderíamos ver as características de Deus como infinito, que elas sempre existiram e vão existir, mas não Deus como infinito propriamente dito. Então vamos para o segundo tópico, que seria provas da existência de Deus. E aqui é interessante, né? Eles perguntam onde é que a gente poderia encontrar as provas da evidência de Deus. E ele fala, no axioma que vocês falam, que se aplicam toda a causa, todo efeito tem uma causa. Se você for indo pela causa da causa, vai chegar uma hora que isso não é explicável, essa aí seria Deus. Porque eles falam isso aí. E ele fala ainda mais, os Espíritos falam assim, procura toda a causa que não foi feita pelo homem e a sua consciência vai te falar quem fez. Certo? Então a gente pode falar assim, foi o homem que fez o universo?
Qual o universo? Hoje a gente já faria outra pergunta, né? Qual o universo? Multiverso, para quem assistiu aí o Doutor Estranho. Né? Então aí vem o comentário de Kardec, que para se acreditar em Deus, na realidade a gente só precisa observar as obras da criação. E aí o pessoal pega, olha para fora, bota um telescópio lá e vê lá o negócio. Muito interessante esse, acho que todo mundo já arrumou a casa, a primavera vinha aí, né? O meu quintal do fundo de casa é um pouco maior que isso aqui, nós tiramos uma grama e jogamos aquela mute, um pedacinho de madeira lá. E esse mute já está lá há um tempo. Antes de a gente pôr o mute, a gente pôr um plástico, que não tem nenhuma ligação entre o mute e a terra lá. Mas você começou a primavera, já começou a nascer um monte de plantinha. Aí quando você arranca a plantinha, você vai ver que aquela madeira que deveria proteger, ela se desintegrou, ela perdeu o jeito dela e está alimentando a plantinha, que também morre para alimentar outra plantinha. E a gente fala assim, ó, não pode ser uma pessoa, não pode ser alguém que fez uma coisa dessa, que faz com que alguém se destrua para a sobrevivência dos outros. Isso acontece na plantinha. Não precisa olhar no universo, quando um planeta se desfaz para poder, com a poeira cósmica dele, formar outro. Então, acontece da mesma forma. Então, só pode ter uma inteligência muito grande fazendo isso, e é o que eles chamam de Deus. Então, eles falam, ele ainda continua perguntando, tentando a gente chegar às provas da existência de Deus. Ele diz assim, todos os homens trazem consigo o sentimento intuitivo da existência de Deus. Que conclusão poderíamos tirar desse sentimento? Aí eles são assim, a conclusão que podemos tirar é que Deus existe. Certo? Aí eu falo, mas como é que existe? Esse sentimento íntimo da existência de Deus, uma outra pergunta, seria fruto da educação e o resultado das ideias adquiridas, porque nós todos ou somos católicos, ou somos alguma coisa, passamos por só a Inquisição que enfiou o catolicismo na gente aí por um tempo que não deveria, tantas as outras religiões que vêm, tudo que a gente sabe sobre religião, o espiritismo também tem uma certa religiosidade e tudo isso. Isso faz com que a gente seja o quê? Que a gente acredite em Deus porque nós aprendemos isso? Pode ser que seja, mas como é que a gente explica um indígena que nunca frequentou uma religião, nada, um povo primitivo que tem, por exemplo, que a gente ainda tem hoje na Austrália e mesmo no Brasil, e eles acreditam em alguma coisa que está além deles. Então a gente sabe que esse sentimento é íntimo do ser humano. Ele sabe que Deus existe de alguma forma. Não consegue explicar, mas ele sabe. Então ele diz aqui o seguinte, esse comentário de Kardec. Se o sentimento íntimo da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Só quem recebeu o ensinamento. É só sabe matemática quem fez. Ninguém nasce com a matemática, a não ser que lembre muito da outra, que a gente sabe, né? Que ele lembra muito da outra vida e já vem escrevendo, né? E aí ele pergunta uma outra questão. A causa primeira da formação das coisas pode ser encontrada na propriedade íntima das matérias? Estamos falando de 160 anos atrás, século 17, né? O átomo só foi chamado de decomposto aí com aquela casal Curie lá, que foi em 100 anos depois de Kardec, século 19, mais ou menos. E aí a gente fala assim, só dali eles começaram a saber que saía alguma coisa do átomo, porque até então o átomo era indivisível. E hoje a gente sabe que até esse conceito a gente já tem mais de 12 partículas diferentes do átomo, e uma delas que eles até chamam que é a partícula de Deus, que é a última, né? O Bose de Higgs lá, e aí a gente fala o seguinte, então estariam nessas coisas aí, nessa matéria ínfima aí, a causa primária das coisas? Deus seria isso? Mas isso já é uma causa, já é um efeito. Alguma coisa causou isso, né? E a gente sabe que hoje com esses aceleradores atômicos, alguns elementos só aparecem em pequenos tempos, lá muito pequeno, numa situação de pressão, de temperatura, ele aparece e quando sai aquele ambiente para ele não existe mais. Então tem tanta coisa que a gente nem sabe ainda. Então Deus não poderia estar lá, porque senão ele não seria a causa, seria o efeito, né? E aí ele fala aqui, uma outra pergunta, o que pensar da opinião daqueles que atribuem a formação primeira das coisas a uma combinação acidental, inesperada da matéria, ou seja, um acaso? Se o acaso fosse alguma coisa de inteligente, não seria um acaso, seria inteligente, e essa é a resposta dos espíritos, né? Então, onde é possível ver na causa primeira da inteligência suprema e superior, onde é possível ver na causa primeira uma inteligência suprema e superior de todas as outras. E aí eles dizem até mesmo que tem um provérbio nosso que fala isso, você fala para mim o que você faz e eu falo o que você é. Então você fala, para criar tudo isso que a gente vê, tem que ser alguma coisa muito acima do que a gente pensa que é. Então, aí Kardec faz um comentário que ele julga a capacidade de uma inteligência pelas obras que realiza. O ser humano não tem capacidade de criar
Aliás, a gente tem muita capacidade de destruir, né? De criar, a gente ainda estamos gatinhando no nosso nível, né? No nível que a gente está. Aí ele finaliza, então, as questões referentes à prova das existências da divindade. E ele vem com o terceiro tema, que é atributo da divindade. Então ele pergunta assim, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E aí ele diz, não. Não tem capacidade para compreender, falta base para a gente, né? Falta um sentido, é a palavra que ele usa. E ele fala assim, quando será possível o homem compreender o mistério da divindade? Então ele fala assim, ele compreenderá quando atingir a perfeição. Então até chegar na perfeição, a gente não vai saber quem é Deus, pelo menos é o que eles explicam aqui dentro do que eles poderiam dizer para nós. Quando isso ocorrer, seu espírito, e ele põe entre parênteses sua mente, não estará mais obscurecido pela matéria. Então já se acha duas condições. Para chegar a Deus, tem que estar evoluído. E para evoluir, tem que sair da matéria. Então já chegar a Deus, evoluir tem que sair da matéria e nós. Certo? Então a gente tem que pensar muito nisso aí, né? E aí, a gente, quando ele passar por tudo isso, quando ele estará então próximo de Deus e o verá e o compreenderá. E eu não gostei do comentário de Kardec, porque ele começa com a nossa inferioridade das faculdades do homem, não me permite compreender, e eu acredito que sim também. Né? Então, já que o homem não consegue compreender Deus, a natureza íntima de Deus, ele pode ter a ideia de alguma de suas perfeições? Aí ele diz sim. A partir que a gente evolui, a gente começa a ver essa potencialidade de Deus ter de criar as coisas. Eu, por exemplo, eu ainda estou olhando para a raiz lá do negocinho, não tenho uma capacidade de ver coisas maiores, mas é por aí que a gente vê. A partir que eu aprendo aquilo, eu aprendo uma outra coisa, eu vou entender realmente a perfeição do Criador em cima das coisas que Ele criou. Né? E quando eu dispensar tudo isso que é matéria, aí eu já estou para fazer. Então, quando nós dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo, nós temos a ideia completa de seus atributos? Pelo menos com aquilo que a gente conhece. Eu quero fazer. Do seu ponto de vista, sim. Porque você acredita abranger tudo. É o que a gente tem conhecimento, então a gente acha que sim. Né? Então ele diz que Deus é eterno, né? Porque se ele tivesse começado, alguém tinha criado ele. Então, não seria ele. Seria quem criou ele, seria ele. Né? Então ele é eterno. Eterno porque ele sempre existiu e vai existir. Não é o nosso caso. A gente é infinito. Não, a gente é... Ou Deus é eterno ou o tempo não existe. Tempo, essa é outra coisa. Né? Ele é imutável, então ele não poderia mudar, ele não podia se deixar levar pelas... hoje eu não estou bem, amanhã eu não estou legal. Imortal, acho que é a palavra que você queria. O que é? Imortal que a gente é? A gente é imortal. A gente, uma vez que nós somos criados, nós nunca mais teremos fim, vamos pensar assim, né? Infinitos. Não, infinitos não, porque infinito eles mesmos já definiram que aqui não tem começo nem fim. Certo? Então, e único, pois se houvesse outro, não seria Deus. E todo poderoso, por isso que eu gosto dos outros lá. Quando ele fala que é todo, aí a gente já não discute mais, né? Deus é todo, porque ele faz tudo. Certo? E soberanamente bom e justo, essa parte eu gosto, porque é impossível a gente ser bom ou justo. Ser bom sem ser justo, ou ser justo sem ser bom. E às vezes a gente pede para Deus e não recebe. Porque Deus é bom ou porque Deus é justo? Os dois. E por que a gente não recebe? Porque não é o que a gente precisa. Ou merece. E aí, A gente recebe bem mais. quando ele diz então, nesse conceito, Deus é inteligência suprema. Como ele é inteligência suprema, ele sabe tudo, certo? Se ele sabe tudo, ele pode tudo. Ele é todo poderoso, certo? Se ele pode tudo, ele pode estar em todos os lugares. E em todos os tempos, momentos, passado, futuro, presente. Porque se ele sabe tudo, ele pode tudo. Se ele pode tudo, ele pode tudo. Então ele é onipresente. É todo poderoso, onipresente. Se ele pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, ele é onisciente. Então é onde a gente junta ele. E aí que você pega lá na frente que eu falei para vocês a definição dos hermetistas, o todo, ele já cobre isso aqui tudo. E ele não tem como ser tudo isso aqui sem ser soberanamente bom e justo. Não dá para se pensar num Deus
que seja bom com uns e não seja bom com outros, seja justo e não seja justo. A Nete Guimarães, não sei se vocês conhecem, ela faz essa pergunta nas palestras dela, se as pessoas acham que a gente só tem o que merece, por causa que Deus é bom e justo, né? Aí todo mundo fala que sim, né? Ela fala não, que Deus ainda, além de ser bom e justo, Ele é misericordioso, então Ele te dá mais do que você merece. E ela cita aspirina, não sei o que. Então ela fala, Deus ainda é misericordioso. Então, o último item, aqui nós falamos dos atributos da divindade. Então nós entendemos que quanto mais nós tivermos conhecimento de nós mesmos, do ambiente que a gente vive, a gente vai poder identificar as coisas que tem, porque a única forma que a gente consegue identificar Deus é sobre o efeito Deus, nunca o Deus propriamente dito, porque Ele é a causa. Então a gente entende pelo efeito. Então quando a gente vê as coisas acontecerem e a gente entende por que as coisas acontecem, a gente passa a entender um pouco melhor Deus, um pouco de Deus. Né? Como disse, é muito difícil a gente definir Deus no nosso nível. Eu gosto de falar as palavras, mas na nossa infantilidade espiritual. A gente está mais no começo do que no fim da escala, então tem muito que aprender. Né? E o último item que ele cobre nesse primeiro capítulo, da primeira parte do livro dos Espíritos, da causa primária, ele fala sobre o panteísmo. Panteísmo de pante, que é tudo, Deus, Teus. Então, que tudo seria, o panteísmo é uma teoria que diz que Deus é tudo. E quando a gente morre, a gente desintegra e vai virar Deus, depois a gente volta. Eles até acreditam em algumas reencarnações, alguns negócios do tipo assim, mas a gente vai para o Deus e Deus é tudo. E ele diz o seguinte, uma das perguntas que Kardec faz, Deus é um ser distinto, à parte, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado da reunião de todas as forças e de todas as inteligências do universo. Kardec já mata lá o cara, quando ele pergunta isso, e acha que vai colocar tudo. Mas aí os Espíritos dizem, se Deus fosse o resultado, ele não seria a causa. Você não pode ser causa e ser resultado. E o resto ele firula em cima dessa colocação. Então o panteísmo não suporta a ideia de que Deus, não que suporta a ideia, ele não se aplica a Deus que estaria aqui antes de tudo acontecer e vai estar depois que se isso acabar tudo. A gente não sabe ainda, mas se for, esse é Deus, que estava antes e vai estar depois. Aí ele faz outra pergunta, o que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os órgãos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou seja, que é a doutrina panteísta, né? E aí ele diz o seguinte, porque o homem não pode tornar-se Deus, ele quer pelo menos fazer parte. Eu sou parte de Deus, claro. Jesus diz, sois deuses. Na realidade, quando ele diz isso, ele diz a nossa potencialidade de fazer as coisas, semelhante à potencialidade de Deus, não que nós somos Deus, somos deuses com letra minúscula. Então, mas ele é bem claro aqui, né? Não podia ser uma coisa sem a outra. Então, os que acreditam na doutrina panteísta pretendem encontrar nela algum dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus também o é. Não existindo o vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. E pode se opor a esse. E o que se pode opor a esse raciocínio? Aí ele diz, os Espíritos falam o seguinte, a razão. Basta a gente fazer uma reflexão e a gente vai ver que se Deus é o que é alguma coisa, e Ele nos criou, nós não somos Deus. Porque senão Deus teria que tirar uma parte dele, como é que ele criou nós aí, como é que ele fez a ideia. E esse conceito para a gente ainda é bem, mesmo os espíritos não respondem como é que os espíritos realmente são criados, o que nós somos realmente. Pelo menos os que falaram com Kardec aqui, eu acho que até agora eu não li nenhum livro que falasse assim, ó, o espírito é... Existe o conceito da centelha divina, né, que aí é outra... De onde se iniciou. Eu gosto desse ponto porque a gente pode colocar assim, o Rei Líadas de Shakespeare, não é Shakespeare, mas ele tem alguma coisa de Shakespeare. Se você pegar o Shakespeare é muito mais do que Rei Líadas. Quando a gente vai olhar uma obra que alguém fez, aquilo, sei lá, o Moisés lá de Michelangelo, ele falou, fala, tão boa que a estátua era, aquilo não é Michelangelo, faz parte de Michelangelo, tem a ideia de Michelangelo, tem o toque de mas não é.
mas não é. É aquilo, você não, olhando aquilo, você nunca vai saber quem foi Michelangelo. E por aí vai, né? Então ele diz o seguinte aqui, a gente usar a nossa razão. E ele comenta, né? Finalizando, o comentário de Kardec, que a doutrina panteísta, ele traz um Deus material, que é uma coisa que parece com a gente que tem mais poder, só isso. E a gente sabe que Deus não é isso. E é bom que a gente está terminando o tempo, porque se eu tivesse mais tempo eu ia entrar em umas outras abordagens. Então, ele diz o seguinte, ainda do sistema panteísta, né? Como a matéria se transforma sem parar, e essa doutrina, e se essa doutrina fosse verdadeira, Deus não teria nenhuma estabilidade. Ele mudaria conforme a ideia, né? Estaria sujeito a todas as mudanças e as variações de todas as necessidades próprias da humanidade. Faltaria a ele um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Então aí a gente vem com um apanhado geral, dentro que Deus é a inteligência suprema. Eu gosto de trazer que o Dr. Reinaldo traz inteligência, de interno, de movimento, gerência de gerência. Ele seria o gerenciamento do movimento interno do universo. E a gente tem a nossa também, porque o próprio Espírito, a gente é definido como... agora fugiu. Causa, princípio inteligente do universo. Sim. A gente também é inteligente, a gente também tem... E eu acredito que, lembrando que você falou dessa centelha divina, nós também temos essa inteligência, esse gerenciamento do nosso movimento interno, que afetamos as nossas coisas que estão ao nosso lado. Mas com certeza, se a gente for até mais, por fim, a gente vai entender que existem as três coisas no universo, que existe Deus, existe o Espírito, que não é Deus, né? E existe o fluido cósmico universal, que não é Deus, não é Espírito, não é Espírito. Enfim, temos que Deus aí esse nosso, como é que se diz? Essa nossa adoração por Deus, essa nossa admiração por Deus, vem exatamente disso, da gente sem ter essa ligação com Ele, como se tivéssemos a ligação que a gente podia fazer uma proporção assim, a ligação que a gente tem com um parente, com uma mãe, com um filho, com alguma coisa que a gente tem essa coisa. Então é isso aí. Primeiro livro dos Espíritos. Terminado. Vocês têm 3 minutos para fazer. Posso fazer um comentário aqui? Sim. Primeiro, obrigado, e acho que a forma como você aborda é interessante, que dá a oportunidade de a gente repensar e também discutir. Alguns pontos que você falou, acho que é até bom para todo mundo, e o que eu vou compartilhar aqui é o conhecimento que eu tenho, não significa que seja verdade, né, mas o que eu aprendi é essa questão que você falou, realmente nós não somos infinitos, esse conceito que você colocou foi ótimo, facilitou para entender. Mas nós somos, dentro da doutrina espírita, o que é explicado é essa centelha divina, né? Então nós somos criados incessantemente por Deus, os espíritos são criados incessantemente, ou seja, a cada dia, hora, segundo, não importa, espíritos novos são criados, né? Passam por diferentes fases até chegar na fase hominal, né? Que é a nossa fase, e são criados incessantemente e não tem fim, ou seja, são eternos, como acho que o Alanis falou. Não somos infinitos porque o conceito de infinita não tem nem começo nem fim, não é o caso. Existe um começo, que é a centelha divina, e somos criados incessantemente. Então isso é o que eu aprendi dentro da doutrina espírita, dentro de conceitos que a gente ainda, infelizmente, com a inteligência que a gente não tem essa capacidade ainda de entender o conceito mais abrangente. Mas é isso, e acho que bateu exatamente com o que você explicou aqui, de outras formas, mas é o que eu tenho, o que eu acredito hoje, que eu aprendi até agora. Obrigado, Paulo. Questionando o conceito do panteísmo, que diz que Deus é tudo, o que é o nada, então? A ausência do tudo, né? Eu acho que a gente, como aí eu põe bem esse ponto, que a gente só aprende pela dualidade, né? Eu costumo dizer que a gente só aprende pela dor também, né? Que o próprio Espírito fala, não lembro a questão agora, a memória hoje está ótima. Agradecendo ao Rodrigo que ele achou a palestra, eu tinha deixado a palestra aqui lá fora. E essa dualidade que a gente precisa ter para... Eu participei de uma ordem um tempo atrás, aí não frequento mais essa ordem, mas eu leio muito a respeito deles, que eu tenho vários amigos que ainda me emprestam os livros, que eles sabem que eu gosto e eu não posso pegar os livros lá, porque eu não estou mais na ordem.
E eles têm um negócio que eles colocam assim, que eu acho na introdução do templo deles lá, que quando a gente participa, eles dizem assim, que as trevas não são o oposto da luz. As trevas são a ausência da luz, que não existe a treva, existe a luz. Tanto se a gente apagar esse quarto todo aqui, posar uma luzinha lá, todo mundo vê. Se você pegar esse quarto e botar o escuro ali, ninguém vê. Cadê o escuro? A sombrinha? Quem está preocupado com a sombrinha ou qualquer coisa? E a gente tem esse problema. Da mesma forma que eu falei, às vezes só aprende pela dor, né? Ele fala na pergunta do livro dos Espíritos, infelizmente, na evolução com vocês. Eu adoro aprender pela dor dos outros. O cara faz errado e fala, opa, não vou fazer. Muito mais fácil, não é? E eu acho justamente isso, quando você falou do panteísmo ser tudo e o que é nada. Que o panteísmo, eu li a respeito do panteísmo faz muito tempo. Não é uma religião que se baseia numa lógica, primeiro, né? E se não se baseia na lógica, aí as coisas são meia colocadas assim. Então, quando eles dizem que Deus é tudo, e a gente já tem esse conceito, né? O Espiritismo acho que é uma das poucas que fazem esse tipo de coisa. Dizer que Deus é uma coisa à parte, criou essa outra coisa e a gente é uma coisa à parte diferente de Deus. Tem religião que até que fala que tudo é Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo. É uma coisa que... Tem mais um segundo. Uma coisa que, para mim, é o entendimento que eu tenho quando eu li essas perguntas dos Espíritos, é que os Espíritos não definem Deus como algo definido, que ocupa um espaço, que tem uma personalidade. Eles falam que é a inteligência suprema. Inteligência é algo abstrato. Não existe, isso aqui é a inteligência. É um atributo. E é uma causa. Causa também é algo abstrato, né? Então, é como se os Espíritos estivessem falando, Deus é um mecanismo, uma lógica, né? E que é uma lógica inteligente. Só que a gente só conhece coisas inteligentes, pessoas inteligentes. A gente não conhece o que é inteligência de maneira abstrata. E o Espírito também, se a gente pegar a pergunta do que é Espírito, ele vai falar, é o princípio inteligente, é tão abstrato quanto Deus, que a gente precisa colocar um rótulo, né, que chama individualidade, para a gente poder se entender. Mas o Espírito em si desmaterializando-se e deixando de ocupar espaço e tempo, ele passa a ter a mesma natureza de Deus, né, embora não seja Deus na sua totalidade, e Deus é além disso. Então, assim, a lógica do panteísmo existe, porque é tão difícil explicar Deus que, se você for ver, nenhum deles define Deus, né? Então, existem várias pseudo-definições que servem, mas aí a gente vai ter que se desmaterializar para entender. Por isso, várias vezes. Por isso que eu falo para vocês estudar, porque tem algumas, a gente não entra nos detalhes, mas ele dá uma resposta assim. E uma das respostas que ele pergunta tem um complemento que é assim, os Espíritos falando. O essencial é que Deus existe. Disso, os homens não devem duvidar e nem ir além para não se perderem em um labirinto do qual não poderão sair. Mas por que os Espíritos falaram isso, né? Eu, quando eu leio uma pergunta dessa... Provavelmente porque eles também não sabem o que é Deus. Eu sei, eu até tanto que se eles não sabem, já sabem que a gente não sabe. Mas aí ele dá essa dica, né? Além de não se perderem num labirinto da qual não poderão sair. E ele complementa. Essa procura não os tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque vocês acreditam saber, quando na realidade não sabem. Deixem de lado todas essas buscas inúteis. Existem coisas muito mais importantes com as quais deveriam se preocupar. A começar por vocês mesmos. Estudem as suas próprias imperfeições a fim de se livrarem delas. Isso será muito mais útil do que quererem penetrar o que é impenetrável. Me lembra muito que eu falei para vocês que o Gleiser estava fazendo uma palestra no Rio lá, errado, e aí depois que ele deixou todo mundo perguntar, só tinha uma questão, um molequinho levantou lá no fundo e outro cara levantou. Aí o cara falou para assim, ó, você só tem uma questão. E ele falou assim, eu só respondo a pergunta dele se eu responder a do moleque lá no fundo. E o cara perguntou para ele assim, tipo, o que é Deus para você? E ele não é de dizer de Deus, ele é mais científico. Mas aí o moleque fez uma pergunta para ele assim, moleque, você via que a cadeira era assim, o moleque era um pouquinho maior. E ele falou assim, o que você lembra dos seus sonhos? Você sabe o que quer dizer os seus sonhos? E ele falou assim, não me preocupo muito com isso, né? Porque... Mas aí o moleque falou assim, eu me preocupo com os sonhos, tipo assim, você devia se preocupar também com os seus sonhos, porque isso vai... Cara, o moleque de, sei lá, 600 anos.
Mas a pergunta que ele deu antes de Deus, ele falou assim, ó, eu sou um cientista, meu negócio é... E definir Deus agora para mim está tão longe, então eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Então eu acho que é... Não, isso é legal. Assim, é claro que eu acho que para cada pessoa é diferente, né? É o que você falou, né? Cada um tem um interesse e tal, mas para mim é muito assim. Às vezes eu me pego assim, numa conversa às vezes, e a gente entra no assunto, mas aí como é nosso lar? Tem carro no nosso lar, esse tipo de coisa que eu falo, mas eu não tenho interesse nisso, porque tem tanta coisa para eu aprender antes de saber disso daí, que são coisas que, assim, como tentar definir Deus, né? Você fala, é um negócio que você nunca vai conseguir ter certeza do negócio, e você tem coisa mais como você mesmo, né? Mais palpável para trabalhar, que é a sua própria... Uma coisa que vai acrescentar mais para você do que isso. Exatamente. A curiosidade é sempre boa. Claro, é o que eu falei, né? Tem limites, né? Porque a gente não precisa ficar... É claro que para cada um a curiosidade tem um limite, né? Para mim, eu não tenho muito interesse, mas para outras pessoas tem, é normal. Eu antes de vir, eu comecei, porque eu falei, eu sempre tenho, uma coisa que eu gosto de falar é de Deus, eu gosto de falar muito de Deus. E a maior parte dos livros que eu li já não estão mais em casa, mas eu tenho 12 livros sobre Deus em casa. Eles estão assim. Agora, o que eu sei de Deus? Próxima palestra. Cada vez menos. Fazer aí, fazer uma Bom, que sequência. Passando aí, Quem quer fazer a palestra final? Você. Serviço. Bom, então vamos agradecendo profundamente aos nossos amparadores espirituais, às equipes de higienização, proteção, limpeza, que estão aqui bem antes de nós, esses seres abnegados que nos trazem esse ambiente confortável, energético, com tanta coisa boa. Os nossos profundos agradecimentos a eles, os nossos profundos agradecimentos à razão da nossa vida aqui hoje, ao nosso Pai, Deus, o todo, que esses conhecimentos que nós adquirimos hoje, que nós fomos intuídos, que nós recebemos, que nós falamos, que nós pensamos, que nós criamos, eles são algo muito mais material do que a gente pensa, que eles não possam nos reforçar o dia a dia, o espírito, né? E com o espírito o nosso corpo, de forma que nós possamos fazermos o que nós temos que fazer no plano material, também honrando o nosso lado espiritual, agradecendo então todos os seres que vieram, os desencarnados e os desencarnados também, que se proporam a um dia bonito como hoje, a estar aqui, colaborando com a nossa energia. Enfim, que todas essas energias possam estar conosco, possam estar com as pessoas que não puderam vir por um ou outro motivo, para as pessoas que estão precisando, para as pessoas que não têm uma fé, para as pessoas que estão no comando, para as pessoas, todas as pessoas possam receber essas energias de uma forma ou de outra e nos transformem em pessoas melhores, que nós possamos ser felizes, que é isso que Deus quer que nós sejamos, que assim seja. Vamos ter o passe, silenciar a prece.